que quando está no Evangelho de Lucas, quando Maria recebe a visita do anjo. Então Maria recebe uma proposta e ela recebe uma promessa. E a primeira resposta de Maria é: mas como isso vai se dar se eu não conheço homem algum? Isso é no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. O que tem por trás dessa palavra? Maria entra num diálogo com o anjo, no momento que ela conversa, ela entra num diálogo com ele que nos faz pensar como é que está a nossa vida, a nossa caminhada de oração. O primeiro passo do discípulo de Deus, de Jesus, é a oração. Nós precisamos de rever como que está a nossa vida. Quanto tempo eu tenho diante da palavra de Deus? A palavra de Deus é aquela que vai nos formar. Sem essa palavra a gente não consegue dar nada para ninguém, absolutamente nada. Houve um sacerdote que uma vez foi procurar a Madre Teresa de Calcutá, e ele sabia tudo o que ele precisava falar para a Madre Teresa sobre tudo que ele fazia de caridade. Quando ele chegou, Madre Teresa perguntou para ele: quanto tempo você reza por dia? Ele ficou surpreso, ele falou: eu rezo o ofício, celebro a missa e rezo o terço. Ela falou: é muito pouco, meu filho, porque sem Deus nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Então, é preciso que a gente tenha uma vida de oração que seja um compromisso na nossa transformação. Quanto mais a gente estiver junto de Deus, quanto mais a palavra entrar no nosso coração, mais nós seremos transformados. Porque se a palavra entrar aqui, mas se ela não agir dentro do meu coração, eu não me converto, não faz nenhuma diferença na nossa caminhada. Então, o discípulo precisa, o nosso primeiro passo é oração. Nós temos que ter uma vida de oração. Sem oração não tem discipulado, não tem jeito de caminhar. E oração não é obrigação. Oração é alegria, porque ela é um encontro. Eu vou me encontrar com aquele que me criou. Eu falo e ele escuta, Deus fala e eu escuto. É preciso aprender sobre isso primeiro. Então esse é o primeiro passo que nós precisamos de pedir a Nossa Senhora. Nos dê a graça da oração, nos dê a constância, nos dê a fidelidade, nos ajude. Jesus fala em João 15, sem mim, nada. E nada é nada. Não adianta a gente ter a ilusão que vamos fazer alguma coisa sem a presença de Deus. Não vamos conseguir nada, porque é muito simples. Sem mim, nada. A segunda palavra de Maria, depois que ela escuta, depois que ela conversa com o anjo, é: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Todas as vezes que a gente rezar muito, que a gente tiver uma caminhada de oração, o próximo passo da oração é a disponibilidade. Você se passa a ser absolutamente disponível para Deus. Então, eis aqui, seja feita a vossa santíssima vontade. Então, esse é um caminho que nós vamos aprender, que a vontade de Deus é soberana, é perfeita, e é muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente aprender a estar com o Senhor, a gente aprende que a nossa vida está a serviço dEle. Aonde o Senhor precisa de mim? Aonde o Senhor precisa que eu seja os seus olhos, as suas mãos, as suas pernas, o seu ouvido? Aonde o Senhor precisa? Então, eis-me aqui a seu serviço. Porque para que nascemos? Apenas para amar e servir a Deus, não é? Então, essa deve ser uma atitude, a segunda palavra e o segundo compromisso nosso como discípulo de Jesus. A terceira palavra, Maria, depois que recebe o anjo, que toma consciência que está grávida, ela vai até a casa de Isabel. Isabel fala com ela: bendita és tu, porque acreditastes. Então, vamos fazer um parêntese e pensar nisso. Por que tudo aconteceu com Maria? Porque ela acreditou. Por que a nossa vida não sai do lugar e não se transforma?
porque não acreditamos. Como é difícil acreditar que Deus é real, que é vivo e que Ele nos ama. Quão difícil é para nós vivermos isso, né? Então Maria é bendita, como diz Isabel, porque acreditastes, Maria. Por isso tu és bendita. E como é que Maria responde? Maria fala: minha alma se alegra em Deus, minha alma exulta em Deus. Então nós temos que aprender o terceiro passo, que é a gratidão. Gratidão não é uma coisa que a gente nasce sabendo. A gratidão é algo que nós vamos aprendendo, e a gente precisa aprender a agradecer a Deus por tudo, pelo que Ele deu, nos momentos de riqueza, nos momentos de tristeza, de alegria, de dor, de perda. Isso é um caminho, porque a nossa tendência é reclamar. Quem reclama, clama duas vezes e a situação piora. Quando eu agradeço, quando eu falo: obrigado, Senhor, por tudo, aprendam isso. Mesmo que a situação seja difícil, se você agradece, Deus vem sobre a sua situação e Ele é o único capaz de transformar. É o único que pode mudar uma história. Então a gratidão, ela precisa nos acompanhar. Porque nós ainda estamos longe de Madre Teresa, né, gente? Porque Madre Teresa falava: eu agradeço a Deus por tudo que Ele me tira. Nós só agradecemos por tudo que Deus nos dá. Então é um caminho. O discípulo, ele tem que ter disponibilidade, ele tem que ter disposição em rezar, em estar à disposição do Senhor e em agradecer por tudo que Ele permite que chegue até nós. Um dia nós vamos caminhar tanto, né? Tanto, que nós vamos entender que tudo que chega até nós é porque Deus assim permite para o nosso bem e para o nosso crescimento. Um dia nós vamos aprender a agradecer por absolutamente tudo, até pelas nossas perdas, né? Mas isso gasta um tempo do nosso caminho. A quarta palavra de Maria, vocês imaginem, Jesus estava com uns 12 anos de idade, Maria foi para Jerusalém, e ela fica no templo. Quando termina, eles vão embora. Jesus tinha idade para estar com José, e de idade para estar com Maria, e ele não ficou com nenhum dos dois e foi para o templo. Quando Maria perde Jesus, está lá no Evangelho de Lucas, que eles retornam ao templo, Maria fala assim para Jesus: por que fizestes isto conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos. O quanto a gente precisa aprender com a atitude de Maria, porque Maria estava preocupada com o filho, ela sabia da dor dela, mas ela teve um olhar para José. Então, além da unidade entre marido e mulher, uma só carne, teu pai e eu. Ela não falou: eu e teu pai, eu estou aflita. Ela falou: teu pai e eu. Maria tinha uma preocupação primeiro com a dor do outro. Então, prestem atenção. Quando a gente se torna discípulo de Jesus, a dor do outro, ela me chama. Eu não posso amar a Deus e não prestar atenção no outro que está do meu lado e não ver a dor do outro. A gente precisa aprender a ter olhos para ver, para reconhecer, às vezes, uma dor que está silenciosa. A gente precisa de colocar-se ao lado do outro e aprender que a gente escuta, não é com o nosso ouvido, mas é com o nosso coração. Aprender a estar no outro, que a carne do outro está sofrendo, Jesus sofre no outro. Então, o quanto é importante isso, a gente não viver em si mesmado para nós mesmos e aprender a se abrir e ver o outro. Então, nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todos, de tudo, mas aprender a amar o outro como Jesus nos amou. Depois a gente aprende a se amar. Não podemos nos fechar. O discípulo de Jesus, ele não pode viver um caminho aonde ele ignora a presença do outro. Não tem jeito. Então, nós precisamos, e à medida que a gente caminha na oração, na medida que o Espírito Santo tem poder sobre o
o nosso coração, Ele vai nos colocando a necessidade do outro que está do meu lado e que eu não vejo. Ele vai nos despertando para isso, vai nos ajudando a reconhecer a palavra de Deus e a dor do meu irmão. Eu não posso falar que amo a Deus e não amo o irmão que está do meu lado. Isso não tem coerência com a nossa caminhada de fé. A quinta palavra de Maria está no Evangelho de João, no capítulo 2, nas bodas de Caná. Quando Maria está com Jesus e os discípulos numa festa de casamento, e ela percebe, Maria percebe que não tem mais vinho. Então ela chega até Jesus e fala: eles não têm mais vinho. O nosso poder de intercessão uns pelos outros é muito grande. E nós não podemos deixar de rezar e interceder uns pelos outros. Quantas pessoas hoje pediram a sua oração sabendo que você estava aqui? Santo Agostinho diz que no momento que Estevão estava sendo apedrejado, lembram disso? Paulo estava assistindo aquilo. Paulo estava sendo conivente com a morte de Estevão. E aquela oração de Estevão, quando ele pede a Deus que perdoe, aquela oração teve um impacto na vida de Paulo. Então nós precisamos de aprender a rezar uns pelos outros, de interceder. Nós temos que entender que isso é lindo, nós somos irmãos. Então nós ajudamos uns aos outros. Um está caído, a gente coloca em oração. É preciso que a gente interceda uns com os outros, assim como Nossa Senhora nos mostrou que o poder de intercessão é real. Hoje Nossa Senhora é a grande intercessora nossa, em todos os momentos da nossa vida. Não há nenhuma situação até esse momento que nós pedimos a intercessão de Maria e que ela não aconteceu. A sexta palavra dela, de Nossa Senhora, é uma palavra que é difícil para nós, mas ela é essencial na nossa caminhada, que ela diz assim para as pessoas que estavam, os serventes lá, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. E tudo é tudo, absolutamente tudo. Então, essa frase, ela tem um espectro muito grande para nós, porque para mim poder obedecer, eu tenho que escutar. Escutar tem a mesma raiz da obediência. Então eu primeiro escuto, para depois fazer. Então quem não escuta, não obedece. Jesus fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, então me seguem. Quantas vozes tem no mundo para poder nos perturbar e não nos deixar ouvir a única palavra que de verdade preenche o nosso coração, que de verdade nos conduz, que de verdade gera vida em nós. Quantas vezes nós estamos surdos para a única palavra? Então nós precisamos de aprender a escutar, obedecer, confiar e se abandonar no único que de verdade pode transformar a nossa história. Então essa palavra de Maria é para nós hoje: fazei tudo o que ele vos disser. Isso é um compromisso e um momento de uma caminhada grande. É para todos os dias a gente aprender a treinar o ouvir, a escutar. Isso não é uma caminhada simples, nem um momento simples, mas é maravilhoso quando a gente aprende que eu posso ouvir e obedecer, porque eu já aprendi a confiar, a entregar e abandonar a minha vida na mão daquele que é o único que pode transformá-la. E a última palavra de Maria no Evangelho é quando Maria está aos pés da cruz. E na verdade, a palavra dela é o silêncio. E o silêncio, muitas vezes, ele vale mais do que 1000 palavras. Eu não consigo nem imaginar como é que foi a dor de Maria naquele momento, de pé. Por que ela estava de pé? Porque de pé simboliza a ressurreição.
Então Maria estava de pé, porque naquele momento a atitude dela era de uma confiança absoluta, absoluta. Quantas vezes na nossa vida as coisas acontecem e nós não sabemos e não entendemos? Da mesma forma, Maria, tudo aquilo que aconteceu, que ela não entendeu, ela guardou no coração, ela meditou todas as coisas. E nesse momento ali da cruz, ela ficou em silêncio, numa confiança incondicional a Deus. Quanto a postura de Maria nos ensina, o quanto que a gente precisa aprender a confiar, mesmo quando tudo está preto, quando a dor nos assalta, quando dói demais, aprender a confiar de uma forma incondicional, saber que a dor quando chega até nós, primeiro ela foi amortecida em Deus, senão a gente não suportaria a dor. Então primeiro ela amortece para depois Deus nos ajudar a sustentar. Quem nos sustenta nesses momentos é Ele, é a palavra, é tudo que você leu, é todo o caminho que você já fez até aqui, é que te permite ficar de pé, diante de uma perda, diante de uma dor irreparável na sua vida. É saber que a dor vai existir na nossa vida, que o fato de rezarmos não nos blinda contra o sofrimento, mas nos dá a garantia, a confiança que não andamos sozinhos, que nós temos a certeza de uma presença que está sempre conosco, que Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. Então, à medida que a gente aprende esse caminho, entender com ela que a dor, ela não pode determinar a minha vida, ela não é a última palavra da minha vida. Nós temos que ter consciência que não fomos feitos para a dor, mas para o amor, e que a última palavra da nossa vida não é morte, é ressurreição. Então por isso nós podemos ficar de pé, por isso nós podemos confiar, por isso a dor nos silencia, mas ela não nos mata, ela não nos destrói, porque aquele que nos ama nos sustenta e nos põe de pé. Então esse caminho do discipulado é um caminho maravilhoso, que nós podemos aprender com Maria. E eu queria dizer para vocês, Maria foi a primeira discípula, porque ela aprendeu a escutar, meditar e dar frutos. A nossa vida precisa da mesma forma que a gente escute a palavra, medite e podermos dar frutos. Nunca reduza Maria, nunca, a uma santinha que me dá grandes milagres a baixo custo. Nunca. Maria é aquela que é mãe do Senhor e é a nossa mãe. É aquela que já fez o caminho e é aquela que é capaz de nos ensinar e falar, é por aqui, é por ali, pula ali que você achará o caminho. Maria tem um cuidado imenso de nos levar até seu Filho Jesus. O caminho do discípulo, do discipulado, não é um caminho simples, mas para se tornar discípulo precisa de decisão, porque não é simples, não é fácil, mas a nossa vida é o encontro da liberdade com a graça. Então você pode dizer a Jesus hoje, eu quero ser seu discípulo, e Ele te dará a graça para hoje. Amanhã você repete, eu quero ser seu discípulo, e Ele te dará a graça para cada dia. Então a gente caminha sempre nessa certeza que Deus nos ampara, Deus cuida, porque Ele quer fazer de cada um de nós que estamos aqui os seus discípulos. Nós somos os discípulos dos últimos tempos, e a gente precisa ser discípulo não com a palavra, mas com a nossa vida. Talvez a gente possa ser a única Bíblia que alguém vai ler hoje, e talvez hoje você seja a única Eucaristia que alguém vai poder se alimentar hoje. Então pensem na sua vida de oração, na sua caminhada. Quanto tempo você se dedica a essa realidade espiritual,
A vida espiritual, ela requer investimento. E nós precisamos de investir na única certeza que nós temos. Somos filhos do mesmo Pai, viemos do amor e vamos voltar para o amor. Que essa caminhada possa ser facilitada, que Nossa Senhora seja aquela que organize os nossos cabelos, para que um dia ela possa nos apresentar ao Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coisa boa, muito obrigado, doutora Filó. Esta mulher eucarística que é Maria, roga por nós todos os dias. E agora nós vamos com Alisson Castro cantar, soltar a nossa voz, louvar o Senhor Jesus Eucarístico. Juntos cantemos. Vamos cantando. Há 29 anos atrás, morando em Belo Horizonte, eu aprendi essa música e eu quero ouvir vocês cantando assim. Deus está, Ele está aqui, e eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Agora canta, Jesus está aqui, canta, vai! Jesus, vocês! Ele está aqui, tão certo como tão certo como que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tem uma música que todos sabem. Eu quero ver se vocês vão cantar, fazer o Mineirão ecoar essa voz de louvor a Deus. Ela é assim, ó. Que bom, Senhor, ir ao teu. Canta, canta vocês, vai. Poder chegar à tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te tocar e te dizer, meu Deus, como és e te dizer, meu Deus, como és. Uma salva de palmas ao Senhor. Uma salva de palmas para vocês. Te olhar, vai, vai, te tocar. Sou em ti, vai. És em mim. Minha alma.
quero ouvir vocês assim, vai. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tem uma música que ela entra no nosso coração. Você está acompanhando aqui pela tela da TV Horizonte, no som da Rádio América FM, também na Cultura M, nos 830 kHz, a 16ª edição da Torcida de Deus. Você estava acompanhando a apresentação musical do Alisson Castro. Antes, a doutora Filó deu uma mensagem tão profunda, tão forte. Padre Vinícius. Surpreendente. O que eu achei fantástico é porque ela falou que ia apresentar as 7 palavras de Nossa Senhora. Então a gente pensa que ela vai no caminho comum. E como sempre, a doutora Filó surpreende e ela, por exemplo, nas bodas de Caná, qual a palavra que eu esperava? Fazei tudo o que ele vos disser. Não, eles não têm mais vinho. Então ela fez um outro olhar para as palavras de Maria, fez uma releitura do Evangelho maravilhosa e que deu uma boa puxada para a gente entrar no trilho. E quando ela fala para Jesus, nessa festa aqui eles não têm mais vinho, Jesus aqui, ó, eu sou o vinho, né? Eu sou o vinho próprio. Não, mas é maravilhoso, sensacional. Vamos de novo acionar nosso João Eduardo Santana, que está lá na Torcida de Deus, no Mineirão, e mais esse momento emocionante. João. Ok, bora, vamos pro jogo. João já está na tela. Muito bem, nós estamos aqui na TV. Nós estamos na TV Horizonte, ao vivo, acompanhando a Torcida de Deus. São 50 anos de uma festa muito bonita. Acompanhamos agora há pouco a doutora Filó, como a gente está acompanhando também no estúdio, os comentários do nosso querido Padre Vinícius. E agora o espaço para nós homenagearmos uma aniversariante. São 70 anos da Rádio América, celebrados no último dia 31 de maio, com muita alegria, e essa data que está sendo celebrada também aqui na Torcida de Deus. E é sobre isso que a gente fala agora com o Padre Samuel Fidelis, que é diretor da Rede Catedral de Comunicação Católica, está aqui desde as primeiras horas da tarde, acompanhando conosco. Padre, muitos são os motivos para nós celebrarmos, né? Seja bem-vindo. Saudações, João Eduardo, saudação quem nos acompanha pela Rádio América, também pela TV Horizonte. É uma festa, de fato, que reúne muitas motivações. A primeira delas, a celebração de Corpus Christi, primeira quinta-feira após Pentecostes, a convicção da nossa fé cristã católica da presença do Cristo nas espécies eucarísticas. E podemos destacar agora, nesse momento, esta outra grande motivação, 70 anos da Rádio América, que faz parte também desta história bela da Torcida de Deus, a nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Uma rádio que é companhia, uma rádio que é protagonista, uma rádio que leva a evangelização e que se reinventa nesse momento especial. Padre Samuel, além disso, a TV Horizonte, a emissora da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, está vivendo um novo momento. Quem assiste a TV Horizonte repara, são novos programas, novos profissionais, um novo jeito de se dar notícias, de se contar histórias. É um novo momento, né? Com certeza um novo momento, com um time novo, do qual você inclusive faz parte agora, com jornalismo de cada vez mais credibilidade, com uma programação que encanta na medida e que conta histórias que conectam nossa realidade enquanto belo-horizontinos, enquanto mineiros, valorizando bem o nosso patrimônio do ponto de vista religioso, do ponto de vista daqueles lugares especiais que nós frequentamos com uma boa prosa, com uma boa comida. Nós estamos fortalecendo a perspectiva da evangelização, encontrando um jeito nosso de evangelizar
de acordo com aquela que é a realidade sempre inspiradora da Arquidiocese de Belo Horizonte, podendo também cativar vidas,